A verdadeira força de Loki ainda é um mistério para nós, fãs de One Piece, mas existe um problema que torna mais difícil supor o quão forte ele é, e isso é a batalha entre Loki e Shanks, na qual sabemos que Shanks o derrotou. Mas e se eu dissesse que existe uma forma de descobrir exatamente como foi a batalha? Sim, isso é uma verdade e seria se baseando nos conflitos anteriores do Shanks. Obviamente, caso o Loki fosse derrotado facilmente pelo Shanks, ele seria muito mais fraco e no máximo seria nível almirante, já que seria uma situação semelhante à que ocorreu do Kizaru versus o Shanks lá no filme Red e a do Ryokugyu versus Shanks lá no mangá. Mas pelo que eu reparei na minha análise, isso foi completamente diferente e eu tenho boas evidências para afirmar isso. Então nesse vídeo vamos elaborar melhor a respeito do conflito entre Loki e Shanks e também sobre outros conflitos passados do Shanks, principalmente em relação ao Kaido lá em Marineford e em relação ao Totti Música no filme Red. Então caso tenha interesse nesse vídeo e goste, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O conflito entre Shanks e Kaido em Marineford é algo muito usado para argumentar que Shanks seria superior ao Kaido, mas após os Vivre-Cards do Kaido e King lançarem, temos uma noção muito melhor de como exatamente foi esse confronto. Basicamente é afirmado no Vivre-Card do Kaido e King que ambos foram em direção a Marineford, mas em todo o resto da tripulação do Kaido não é dito nada em relação a isso. Ou seja, apenas o King e Kaido foram para Marineford, e mais ninguém. Então tudo implica que eles foram às pressas, voando, e por isso foram só os dois, sem navio, sem tripulante, sem nada. Então, o que aconteceu, basicamente, que é descrito nos dois Vivre-Cards, é que eles foram interceptados pela tripulação do Ruivo, e não unicamente pelo Shanks. Ou seja, Kaido e King estavam em uma situação absurdamente desvantajosa. Uma luta nessas condições é obviamente impossível. Não tem nem condição, não é uma questão de nível de poder, né? Tínhamos dois usuários de Akuma no Mis, King e Kaido, em pleno mar, contra 12, que são o total de tripulantes da tripulação do Shanks, contando com o próprio Shanks, né? E todos sendo não usuários de Akuma no Mis. Tudo isso no mar. É uma situação impossível para o Kaido e King. E por isso não é um demérito deles de terem sido derrotados. No caso, eles não foram derrotados, já que vimos que tanto o Kaido quanto o Shanks chegaram ilesos. O Kaido em um ano e o Shanks em Marineford. E mais um ponto é que o próprio Kaido fala que não luta a sério há muito tempo, ou seja, ele não lutou a sério com a tripulação do Shanks, e mais um ponto é que ele fala que ninguém no mundo pode derrotar ele, coisa que ele não diria caso ele soubesse que a força do Shanks é superior à dele. Em outras palavras, Shanks não enfrentou o Kaido ou nem sequer tentou ameaçá-lo no 1 contra 1, até porque, como sabemos, é afirmado que no 1 contra 1 sempre se deve apostar em Kaido, e o Kaido não recuou num x1 contra o Shanks, ele recuou num 12x2 em pleno mar com a desvantagem de Akuma no Mis, porque como nós vimos com os Supernovas, eles conseguiam derrubar o Kaido. Obviamente eles eram muito inferior ao Kaido e ainda conseguiam derrubar ele no chão algumas vezes, coisa que caso fosse ele contra a tripulação inteira do Shanks, obviamente seria muito mais fácil. E dessa forma, no momento que ele caísse no mar, já era, já que ele é um usuário de Akuma no Mi e não conseguiria nadar. Dessa forma, podemos concluir que o Shanks não enfrentou ele no 1 contra 1. E reparem que a situação do Totti Música é muito semelhante. E isso é válido porque o filme Red tem informações canônicas e toda essa parte da batalha do Shanks e sua tripulação contra o Totti Música lá no passado, em Elegia, na primeira destruição, quando a Uta ficou lá, é canônico ao mangá. E o fato é, Shanks não pensou em enfrentar o Totti Música no 1 contra 1. Isso nunca aconteceu, nunca foi uma possibilidade. Na verdade, o Shanks enfrentou o Totti Música junto de toda a sua tripulação. O que de certa forma é lógico. Eu não tô dizendo que ele é um covarde e colocando isso como demérito pra ele. Isso faz todo sentido. Assim, eles estavam tentando cessar uma ameaça, o Totti Música estava destruindo o país, matou todas as pessoas do país, só deixando o rei, a Uta e a tripulação do Shanks, e ainda ele pretendia destruir o mundo inteiro, ou seja, o que ele precisava ali era cessar a ameaça o mais rápido possível. Então é lógico que ele precisava enfrentar junto da tripulação, não tem um motivo lógico para ele decidir
e no 1 contra 1 contra o Totmuska, da mesma forma que contra o Kaido também. Eu não tô colocando isso como um demérito pro Shanks, né? Ele tomou a decisão mais lógica. Ele queria impedir o Kaido de ir pra Marineford e não tinha um motivo para ele tentar provar a própria força ali. Era muito mais lógico, né, ele tentar enfrentar o Kaido e ameaçar para ele não ir pra Marineford junto de toda a tripulação. E dessa forma, nós sabemos que Shanks, quando ele quer cessar ameaças e cumprir certos objetivos, ele não vai lutar no 1 contra 1. Não é como contra o Kid, que é um personagem mais fraco e que ele ia dar conta rapidamente no 1 contra 1. Na verdade, com um único ataque. Então, obviamente, não tinha por que ele ter a ajuda da tripulação. Apesar de que sabemos que antes de Wano, ocorreu um confronto entre o Kid e a tripulação do Shanks, que sabemos que o Ben Beckman arrancou o braço dele. Ou seja, o Kid ele tava lá pra enfrentar o Shanks e ele tava enfrentando a tripulação dele, só que ele acabou não passando do Ben Beckman porque ele era muito fraco antes de Wano, ele não tinha despertar nem nada do tipo. Ele acabou evoluindo muito depois. Mas o fato é que em todas as demonstrações que temos, o Shanks não luta no 1 contra 1. E agora o ponto mais importante é que existe uma estranha relação entre a situação do Totmuska e a situação do Loki. Sim, as situações são extremamente parecidas, vamos lá. O Totmuska estava destruindo o país de Elegia, né? Tava pretendendo matar todos do país e destruir ele, e logo em seguida estava ameaçando o mundo. Ele queria destruir o mundo. E da mesma forma, Loki estava ameaçando o país de Elbaf, pretendia matar todos os gigantes, e por fim pretendia destruir o mundo, já que é dito que o objetivo dele é destruir o mundo. Ou seja, a situação do Totmuska e do Loki são extremamente semelhantes. Em ambos os casos, eles foram parados pelo Shanks. No caso do Totmuska, ele foi enfrentado pela tripulação inteira do Shanks, mas eles eram incapazes de derrotá-lo por conta da intangibilidade dimensional. Ou seja, eles não conseguiam causar dano porque alguém precisaria estar dentro do Uta World para fazer isso. E não tinha ninguém. O que aconteceu no filme Red foi que a Uta era uma criança, tinha uma baixa estamina e por isso rapidamente adormeceu. E dessa forma o Totmuska foi desativado. No caso do Loki, não sabemos exatamente como foi esse conflito. O que sabemos é que o Shanks estava junto da tripulação, obviamente, ele não tinha um motivo para estar lá sozinho e ele precisava cessar uma ameaça rapidamente. O Loki estava ameaçando tanto o país quanto o planeta inteiro, assim como o Totmuska. Então, para cessar a ameaça mais rapidamente, é muito mais lógico que ele enfrentasse junto da tripulação. Isso é condizente com o contexto da situação e com a personalidade do Shanks e as demonstrações passadas dele. Então, tudo implica pra gente que o Shanks não derrotou ele no 1 contra 1, ele derrotou ele no 12 contra 1. Novamente, isso não é um demérito do Shanks, isso não implica necessariamente que ele é fraco e que ele não conseguiria derrotar no 1 contra 1, né? O fato é que é muito mais lógico o Shanks nessa situação enfrentar junto da tripulação. Ele estava cessando uma ameaça, ele não estava tendo uma batalha justa, ele não estava tendo um duelo como era, por exemplo, contra o Mihawk, que era o rival dele. Como vocês devem ter percebido, meu ponto aqui é que o Shanks, né, obviamente ele não derrotou o Loki no 1 contra 1. Isso não dá feitos pro Loki, isso não é um ponto positivo ainda, a menos que seja revelado que ele enfrentou toda a tripulação do Shanks e deu dificuldade, aí seria um ótimo feito. Ou também existe a possibilidade de o Shanks ter lutado com ele junto dos gigantes de Elbaf, que também seria um caso lógico, né, já que sabemos que os gigantes queriam parar o Loki, já teve a outra ocasião em que todos eles se reuniram contra o Loki, então faria sentido até os gigantes ajudarem o Shanks e sua tripulação contra o Loki, já que, querendo ou não, era um problema deles. Mas, novamente, isso não é um ponto que torna o Loki mais forte, né? Isso não prova que o Loki é nível Yonkou, nível Almirante, nível Comandante, não. A questão é, isso faz ele não ser inferior necessariamente ao Shanks. Ele não tem um anti-feito, ele não tem um limite estabelecido de força. Na verdade, isso abre uma brecha para ele ser mais forte. Porque, caso ele tivesse sido derrotado no 1 contra 1 contra o Shanks, saberíamos um limite dele. Saberíamos que ele não pode, de jeito nenhum, passar do nível Shanks.
Porque assim, a gente não sabe da dificuldade que foi a luta. Mesmo se fosse 1 contra 1, o Loki poderia ter dado dificuldade. A gente não sabe como foi. Ele poderia ter quase matado o Shanks, por exemplo, né? É um exemplo. Então, assim, sem saber o contexto por trás, a gente não poderia concluir o quão forte ele é, mas a gente saberia que ele com certeza é mais fraco do que o Shanks. Então, agora a gente não tem mais esse limiar, a gente não tem mais isso, porque a gente sabe que provavelmente tudo implica, todas as evidências e contextos passados implicam que o Shanks teria enfrentado ele junto de toda a sua tripulação, né? Então, agora, obviamente ele pode ser fraco, o que eu acho que não vai acontecer, mas tipo, sim, existe, querendo ou não, a possibilidade do Loki ser nível comandante, né? Mas agora ele não tá sendo limitado pelo Shanks. Se ele tiver, por exemplo, um confronto com o Luffy, ele poderia até mesmo se mostrar superior ao Luffy. Nada impede isso. Até porque, como eu disse, seguindo essa lógica, ele também poderia ser superior ao próprio Shanks. Não existe algo que impeça isso propriamente dito. Então comentem quais são suas expectativas a respeito do nível de poder do Loki. Eu tenho muitas expectativas de que ele vai ser muito poderoso. Eu não acho que ele vai ser, assim, superior ao Luffy. Ao Luffy Gear 5, assim, usando o poder máximo. Aquele Luffy que não apareceu nem mesmo em Elbaf, enfrentando Kizaru e os Gorosei. Aquele Luffy que não usou o Haki do Rei, né? Coisa que é interessante é que o Oda, lá em 2012, ele já afirmou que ele meio que nerfa o Luffy, porque senão ele derrotaria os vilões facilmente. Ele basicamente disse que ele tem que criar obstáculos e coisas que não vão permitir ao Luffy, porque senão o Luffy tornaria os arcos muito rápidos. Ele instantaneamente iria lá e dava uma surra no vilão. Inclusive isso justifica o porquê que ele não chegou usando tudo contra o Kizaru. Ele não chegou usando o Haki do Rei no Gear 5, né? Sendo que o Haki do Rei é um multiplicador de 10 vezes, como já foi dito em Magazine. Então, ele estava basicamente nerfado. Ele não estava nerfado, mas ele não estava usando o potencial máximo. Ele não estava lutando com tudo como ele lutou contra o Kaido. Outro ponto interessante também é a questão da comida, que eu já expliquei lá no vídeo passado sobre Nika, mas o Luffy ele tem uma grande desvantagem, que é a questão da comida. Só dele existir e respirar, ele já gasta 3 vezes mais energia do que uma pessoa comum. Isso sem realizar nenhum tipo de ação, ele já gasta muita energia, né? Então, imagina o Luffy lutando, fazendo esse tipo de coisa. Só que isso também é um buff, de certa forma, porque lá no Pre-Time Skip o Luffy afirmou que quando ele come, ele fica com 100 vezes mais energia. Então sim, comer é um buff enorme pra ele. Lá em Wano, lá em Onigashima contra o Kaido, ele comeu muito graças ao Caribou, né? Então por causa disso, ele teve, por exemplo, a capacidade de reativar o Gear 5 logo depois de perder. Coisa que em Egghead ele não conseguiu. Ele lutou contra o Kizaru, perdeu o Gear 5 e ele deveria reativar contra os Gorosei e contra o próprio Kizaru, enquanto o Kizaru estava incapacitado no chão. Só que como ele tinha comido bem pouco, ele praticamente não conseguiu comer nada, porque na hora que ele estava comendo, o Kizaru acabou chegando, ele partiu pra cima, sem nem mesmo terminar de comer, e isso tipo sendo que ele já tinha lutado contra o Rob Lute anteriormente, e já tinha se desgastado. Ou seja, o Luffy ele já estava próximo do limite dele desde o início, porque ele gasta muita energia, isso é uma fraqueza dele, e ele já estava mais desgastado. Ele não tinha comido o suficiente, e isso estava nerfando ele, né? Mas enfim, esse é um ponto que eu acho que o Luffy ele seria superior ao Loki. O Luffy usando todo o poder. Mas eu acho que se o Luffy lutar como ele lutou lá em Egghead, aí deve dar uma briga boa. Mas essas são as minhas expectativas apenas. Nós não temos uma base para saber o quão forte ele é. O feito dele de jogar um raio na árvore de Elbaf não é um feito assim que prova muita coisa. É um feito impressionante de resistência, porque o Loki ele já estava há anos preso em Kairoseki, ele ainda estava com as pernas presas e ele já tinha apanhado da Gunko, do Shanrock e já tomou chute até mesmo do Zoro. Ele já estava totalmente destruído, tanto que todo mundo esperava que ele não ia conseguir se levantar, ele não ia conseguir agir, ele estava desmaiado, ele podia até estar morto. Então, esse é um feito interessante de resistência, só que o poder que ele usou é remetido ao martelo, porque o martelo ele tem um nome relacionado a trovão, ele usa um poder de raio. Então, aparentemente esse não é um poder da Akuma no Mi do Loki, e sim da arma dele. Então ele não tá tendo... E tipo, como a fraqueza de Elbaf é fogo e raio, já que é fácil colocar fogo na árvore,
porque galhos muito antigos simplesmente é impossível apagar o fogo, como já foi dito nesse mesmo capítulo ou no passado. O Loki basicamente abusou da fraqueza de Elbaf. Ele não teve um feito de força contra alguém ainda, né? Mas, como eu disse, nós não temos uma base para saber o quão forte ele é, mas, assim, tudo implica, a hipótese mais aceitável é de que o Shanks enfrentou ele junto da tripulação. E isso pode já colocar ele acima do Kid, já que o Kid ele decidiu enfrentar sozinho, né, porque ele conseguiria derrotar com um ataque. Mas, assim, não é algo definitivo. Mas, seguindo essa minha hipótese, eu diria que isso poderia até colocar ele como acima de Almirantes. Já de cara, assim, já no mínimo. Porque contra o Almirantes, o Shanks só com o Haki do Rei, ele já, né, conseguiu destransformar o Ryokugyu na forma Logia, e já conseguiu, né, dar blitz no Kizaru no filme Red, e já conseguiu fazer certas coisas, assim, não teria necessidade dele se juntar à tripulação. Isso seguindo a minha hipótese, né? Coisa que não sabemos com certeza ainda, porque se o Loki fosse muito mais fraco, ele não precisaria da tripulação, mas pelos paralelos que existem entre a situação que o Shanks passou com o Loki e com o Totti Música, pra mim, com certeza ele enfrentou junto da tripulação. Enfim, esse foi o vídeo. Eu quis passar uma visão nova sobre Loki e que talvez mude muito a forma como as pessoas veem ele, porque realmente muita gente tá até achando que ele é bucha, muita gente zoou dele quando soube que o Shanks derrotou ele, e isso meio que pode mudar completamente a situação. Isso já não traz mais um limite pra ele. Isso não necessariamente mostra que ele é mais forte do que alguém, não é uma forma de comparar ele com outros personagens, mas isso mostra que ele não mostrou seu limite. Não podemos limitar ele a nada. Espero que tenham gostado do vídeo, comentem o que vocês esperam do Loki e nos vemos em uma próxima.